Olá galera, bom dia para todo mundo, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Eu comecei o meu final de semana hoje, sexta-feira, desde as 5 da manhã que eu estou na ativa aí, estava dando uma malhada, dando uma preparada, porque quando a gente passa dos 18 é foda, se não se cuidar tá ferrado. Então pessoal, aquilo que nós comentamos ontem aqui, aquilo que eu falei em relação à PL da blindagem, ou PL da blindagem, que é o projeto de lei que eles queriam aprovar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que ia blindar literalmente o parlamentar, esses mequetrefes que estão aí, pifou, abortaram a missão, mas não é à toa não, pessoal. Quando eu falo aqui da Secretaria de Comunicação do Governo, eu fico indignado porque nós aqui, eu que não tenho tanta visibilidade assim, mas a minha opinião aqui conta, porque as coisas que eu comento aqui chamam a atenção das pessoas e as pessoas vão às redes sociais, dão ali as suas opiniões e aquilo ali foi abortado, não foi porque eles quiseram não, é porque eles viram que a maioria da população brasileira é contra essa patifaria, não ia passar porque é inconstitucional, mas eles ficam ali empurrando, tentando fazer alguma coisa para proteger eles, não é o povo não. Então, abortaram, não vai ser votada essa porcaria e acabou. Então, pessoal, é assim que as coisas funcionam, porque a Secretaria de Comunicação do Governo tem dinheiro para isso, muito dinheiro, e a gente não vê esse povo fazer nada. Isso é muito complicado. O presidente Lula fez um acordo com o governo chinês de 160 bilhões de reais. É um acordo financeiro entre eles que, para que seja feito ali as transações comerciais entre Brasil e China sejam feitas na moeda brasileira e na moeda chinesa. Então, é uma maneira que eles estão ali, dos países que fazem parte dos BRICS, que no caso o Brasil foi o primeiro e a China faz parte, de começar a tirar o dólar de circulação nessas negociações. Beleza. E nós temos que entender uma coisa, pessoal. Acredite, não é nenhuma brincadeira, não é nenhuma metáfora, não. Se o Bozo tivesse no governo, se esse cara tivesse sido reeleito, nós estaríamos ferrados. Estaríamos literalmente fodidos, porque o que esses caras iam fazer, esses vassalos iam fazer, era entregar o país inteiro para os Estados Unidos. O Donald Tranqueira, ele está lascado, porque ele está deteriorando os Estados Unidos da América, que era a potência, só que a potência está ruindo, a potência apodreceu, está enferrujando e está ruindo, porque quem está fazendo isso com os Estados Unidos é o Donald Tranqueira. Essas medidas dele, essa patifaria dele está ferrando o povo americano. O povo estadunidense estão todos indignados. Ele demitiu lá uma diretora do Banco Central deles lá, que é como se fosse o Banco Central do Brasil. Ele demitiu a diretora de uma instituição americana lá, que é como se fosse a Anvisa aqui no Brasil, que regulariza vacinas, essas coisas. O cara tirou a verba, demitiu a mulher, o cara está acabando. Aquele secretário que ele tem lá, que é parente do Kennedy, da família Kennedy, o cara é contra a vacina, o cara é contra tudo, o cara tem cara de doido. Então, as pessoas que estão em volta do Donald Tranqueira é a mesma coisa das pessoas que estão muito parecido com os que estavam em volta do Bozo, quando ele era presidente do Brasil. É muito parecido. Se você analisar o que o Milei está fazendo na Argentina, o que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, é o que o Bozo fez no Brasil. É o que ele fez no Brasil, entendeu? Se encheu e se cercou de pessoas loucas, incompetentes, pessoas que não têm nada a ver com aquele cargo que está ocupando, como ele colocou aquele ministro da Saúde, sei lá, Pazuello, sabe como é o nome daquela desgraça. O cara não tem nada a ver, o cara é um militar, o cara não é nem veterinário, o cara não é, e o cara botou ali como ministro da saúde. Então, assim, foi o que aconteceu. O mundo todo, na época da vacina, e o Donald Tranqueira, ele também era contra a vacina. Então, assim, se você analisar essas criaturas, falando dos três que a gente conhece mais, que é o Bozo, o Donald Tranqueira e o Milei da Argentina, é muito parecido. Esses caras são todos doidos, eles são a favor do quanto pior melhor. E o Tarcísio de Freitas, o Tchanko, o boneco assassino, esse cara, ele já deixou declaradamente, ele é o candidato a presidente da República no ano que vem, ele é o candidato da elite, o candidato da Faria Lima, o candidato do grande setor de comunicação. E o setor de comunicação atualmente,
Eles só ferram, eles só fazem comentário negativando o governo. O Brasil está crescendo, o Produto Interno Bruto do Brasil está crescendo, o famoso PIB está crescendo, além das expectativas. O desemprego cai todo mês, o desemprego está caindo, mas eles eles dão as notícias ali negativamente, então não, isso não é bom. O povo brasileiro está empregado. O cara poder escolher um lugar que ele vai trabalhar, tá errado, entendeu? O pobre tem que se lascar, tem que receber aquilo que querem dar para ele e acabou. O poder de compra do salário, isso é perigoso, porque pode causar inflação. Puta que pariu. O Brasil é um país enorme como o Brasil exporta para quase todos os países do mundo, e se o brasileiro tiver poder de compra, vai causar inflação. Onde é que cabe isso na mente de uma pessoa inteligente? Só que os comentários feitos pela grande imprensa, principalmente no Brasil, é a imprensa, entendeu? É o grande setor de comunicação que é hipócrita. Ele só postaria aquilo que vai na cabeça das pessoas que assistem esses jornais que atualmente tem hoje, principalmente os jornais vinculados pela Globo. Ele desinforma a população, porque as pessoas veem isso aí, aqueles comentaristas de economia, aqueles mequetrefes malditos que só fazem previsões negativas. O cara escuta aquilo e pensa que está errado, que o Lula está ferrando o Brasil, que tem inflação. Tu chega no supermercado, como tem aqui perto da minha casa, você tem lá 5 marcas de arroz, a R$ 11,99 o pacote, o cara falar que isso tem inflação, um pacote de 5 quilos de açúcar, R$ 13. Tem inflação? Não! Agora, você chega nos postos de gasolina, hoje a gasolina está de 6,50 para baixo, às vezes 5 e pouco, mas se na época do Bozo chegou a 10 e ninguém lembra disso. Os caminhoneiros, entendeu? Falaram que os caminhoneiros iam fazer uma greve. Os caras são loucos? Claro que não são. Ele está pagando óleo diesel a R$6, ele estava pagando a 10. Como é que vai fazer greve para quê? Porque está pagando pouco? Porque está pagando um preço justo? Podia ser menos um pouco? Podia, mas quem sabe não chega lá, né? Isso aí depende de muitas coisas, não é assim o cara querer fazer. E não vamos esquecer nunca que o atual Congresso Nacional, considerado o pior de todos os tempos, o Lula só tem ali dentro 12% de apoio. Mesmo assim ele consegue aprovar muita coisa, ele está abrindo o comércio internacional para os empresários que estão sendo prejudicado com essa taxação do Donald Tranqueira, com apoio dos mequetrefes, dos vassalos que estão nos Estados Unidos. E aí? Entendeu? O cara está fazendo o que pode, é só nós reconhecemos e vimos aqui as redes sociais para falar disso, para deixar bem claro que nós não somos idiotas, como os bolsonaristas são. Infelizmente são chamados de gado, são chamados de bagres por eles mesmos, como ele mesmo disse, que os idiotas que ficaram em volta dos quartéis ali, eram todos loucos, os outros ficaram ali. Foi assim que ele se referia ao povo que foi na onda dele e está em cana. Então, pessoal, chegou a nossa hora, entendeu, de vir às redes sociais e exigir que o Congresso Nacional, entendeu, pare de ser vassalo de americano, pare de ser vassalo dos grandes banqueiros e trabalhem para que eles forem eleitos pelo povo brasileiro. Ou então, o único que vê, a gente dá o troco. Eu acredito muito nisso. Sexta-feira, não esqueça do sal grosso ali, jogar no telhado, na frente do quintal, para espantar essas desgraças de nossas portas. É isso aí.